Bom dia, pessoas! Espero que estejam bem. Hoje, dia 30 de maio, e vamos com o nosso tarô do dia. Dia 30, aí penúltimo dia de maio. E faça uma revisão, se você assim quiser e puder, das energias do mês de maio. Está lá no feed, tá? Eu posso colocar aqui depois nos stories também, para você fazer aquele apanhado. É sempre bom a gente revisar antes de começar um novo ciclo e um novo mês, tá? Bom, gente, amanhã temos tiragem de junho, dos aniversariantes de junho, eu já falei aqui. E vamos aos aspectos do dia 30. Dia 30 é o número 3. E o número 3, eu amo esse número porque é da minha missão de vida. E se você não fez seu mapa da essência pessoal para saber qual a sua missão de vida, qual o seu número, vem comigo e encomenda seu mapa que você vai receber um PDF lindíssimo. Mas esse número é o número da expressão da criatividade, é um número maravilhoso. Gente, depois da individualidade do número 1 se unir ao número 2, ao princípio feminino, então a gente traz o masculino e o feminino, o ser, ele experimenta aí o ir para a vida no sentido da sociabilidade. Então você se torna um ser social, tudo tem um porquê, tá? E esse é o número da expressão da criatividade, da comunicação. Esse é o número da fertilidade, porque quanto mais criativo você é, mais fértil você torna o seu campo. E é um número super de alegria. Quais as sombras desse número? A impaciência, a impulsividade muitas vezes, porque é o número da criança interior. Então imagine a criança ela é impulsiva, ela vai e ela faz. Mas a gente precisa ter atenção a esses aspectos mais da sombra do número. Gente, eu adoro esse número. Eu vim geminiana com aspectos do número 3 no caminho de vida, né? Na missão de vida. Então, se você quiser fazer, não perca, faça, porque é um PDF para a vida. Então, você vai ter esse documento para a sua vida inteira. Então, você pode imprimir numa gráfica, colocar, enfim, um papel muito mais bonito. Você pode encadernar a capa dura, você pode fazer do jeito que você quiser, porque você vai sempre estar lendo aí quais são os seus desafios, a sua missão, o seu propósito, o seu caminho de vida, tá? E o seu propósito dentro da carreira, dentro das suas relações sociais, das suas relações afetivas, da família, e é isso aí. Pronto, chega de falar de numerologia, agora vamos para a carta do dia. Vamos lá, galera. Repostei ontem o card com a energia da semana para que vocês relembrem. Mas eu sei que tem gente que anota desse lado aí. E olha só, a mesma carta tiramos ontem. É isso mesmo, eu fui conferir. Então, hoje a gente traz a carta da pureza de novo, pedindo aí que a gente enxergue a vida com muito mais brandura, tá? Enxergue o lado positivo da vida, se libere, permita-se olhar para coisas que lhe acrescentam positivamente, tá? Não obstante, ela traz aqui número 30 e hoje é dia 30. Vamos ver o que ela vai falar pra gente hoje, em que aspecto aí a gente traz a pureza. Olha, por mais que vocês não estejam enxergando, porque todo mundo aqui que já acompanha há um tempo sabe que eu tiro a carta da runa do desconhecido. Porém, aqui também fala dos mistérios da vida, tá? Aqui são as nornes, e essas nornes, enfim, nas questões aí nórdicas, falando aí de uma forma mais resumida, representam o passado, presente e presente. Então, representando o passado, presente e o futuro, recapitulando aí por conta do story anterior, tá? Então, a gente tem um fio de quê? Do destino. E avalie bem como é que você tem lidado com o fio do teu destino. Por quê? Muitas pessoas estão tão submersas em questões densas, negativas, futilidades, etc., que não conseguem se pensar e fazer uma análise de como eu era, como estou indo e para onde quero ir. Então, juntando com a carta da pureza, e clarificando, né, porque eu trago aí as duas cartas juntas, a espiritualidade pede que você avalie isso com muita brandura, com um olhar puro, sem julgamentos, inclusive para a tua própria jornada. Você fez lá no passado as coisas, os recursos que você tinha interiores, a sabedoria que você tinha
de antes. Então você não pode querer mudar o passado porque antes você não tinha a sabedoria de agora. Mas se você continua fazendo coisas que você sabe que não lhe acrescentam em nada e que não vão lhe trazer crescimento, e você já tem os conhecimentos, porque, um exemplo, você escuta podcast, você escuta o professor Hélio Couto, a professora Lucilena Galvão, você traz um pouco de filosofia para a vida e continua não buscando e fazendo coisas que, enfim, que não vão lhe acrescentar, ou um padrão negativo, você simplesmente vai ser mais cobrado, porque a quem muito é dado, inclusive muito conhecimento, muito será cobrado. É como se a espiritualidade dissesse, olha, você já sabe disso, você está fazendo porque você quer. E aí, o fio do teu destino, no fio do teu destino vai vir a colheita baseada em como você age, tá? Diante da vida, porque nós somos os responsáveis pelo nosso destino. Então, a gente nasceu num ponto, mas a gente tem os recursos aí infinitos para modificarmos a nossa jornada e criarmos aquilo que a gente quer para a vida. Agora, é no seu tempo? Não, não é no seu tempo, tá? É no tempo da espiritualidade. A gente trabalha e solta e deixa a espiritualidade trabalhando por nós aí. Solta e deixa o universo trabalhar. É isso aí, eu tenho um texto desse aí. Vamos lá. Seguindo o fluxo da leitura. Nossa, eu tinha guardado... eu vou embaralhar de novo. Eu tinha guardado aqui um baralho cigano dentro do outro baralho. E esse baralho, ele gruda bastante. Ok, tem uma fase final aí, uma jornada. E eu trago o lado luz dessa jornada. Tem algo que pode se voltar a iluminar. Acaba um sofrimento. Esse sofrimento acaba talvez porque você tenha mudado a sua perspectiva diante da vida. Tá? Tem uma prosperidade chegando, tem mais estabilidade, mas tem também muito amadurecimento para lidar com essa prosperidade. Tem o retorno de uma construção. É como se você fosse reconstruir. Eu sinto muito aqui o começar do zero, sabe? E construir a sua vida, aquilo que você quer materializar. Trago muito elemento terra aqui. Tem um rei de espadas aqui. Alguém precisa de mais estratégia, inclusive, de vida, tá? O rei de espadas, ele traz aí frieza diante de situações. O que a espiritualidade quer? Que vocês racionalizem as coisas. Porque quando a gente age muito dentro do aspecto emocional, talvez a gente venha colocar tudo a perder, né? Porque a gente deixa o coração totalmente aí agir sem racionalizar as coisas. Aqui eu tenho alguém que já está desenvolvendo esse intelecto, como que eu quero dizer? Tem alguém que já está raciocinando as coisas de uma forma mais sábia. É isso que eu quero falar, tá? Quase me embolo aqui. Eu trago um 5 de paus aqui nesse lado luz. E eu não trago o 5 de paus nas disputas mesmo aqui, tá? Eu tô trazendo aqui algo que vai até ser saudável. Talvez você esteja passando por uma situação onde resistências, onde você está sendo posto à prova, onde pode até ter competições, mas é como se fosse para lhe tirar do chão, é como se fosse para você sair da zona de conforto e amadurecer com isso. Tem uma situação aqui que está pedindo, está exigindo o teu crescimento, e é por isso que essa prosperidade não chegou, porque você pode não estar maduro o suficiente para assumir tudo que vem aí. Tá? Então você continua, ou sugere que você continue, né? Se você estiver aí na posição do futuro, continue lapidando e construindo aquilo que você quer realizar na tua vida. Tem aqui um conflito, eu posso trazer isso aqui, um conflito criativo, porque existe uma resistência em crescer e
continuar no mesmo padrão, na estagnação, tá? Bom, se você não viu a intuitiva de ontem, veja, porque isso aqui a gente pode estar falando da vida no geral, tá? Mas podemos estar falando aqui de relacionamentos também. Olha, tem uma rainha de paus aqui precisando assumir o poder, tá? Precisando, de fato, recuperar a autoridade, recuperar... como eu quero falar? Hoje as palavras estão fugindo, mas é porque a mente está bem acelerada. Recuperar as rédeas da própria vida, que eu quero falar. Alguém precisa de impulso aqui para crescer. Olha só, a rainha de paus é uma mulher super poderosa, tá? Mas aqui existe uma liderança silenciosa. Essa mulher, ela precisa se retirar um pouco para compreender os aspectos da vida, para compreender como que ela precisa melhorar. É meio que um realinhamento, tá? Tem alguém aqui focado demais nas tristezas. Essa carta está saindo muito, é o 5 de copas. Tem gente deixando o lado emocional gritar demais. Acabei de falar, deixando o lado emocional gritar demais. Aí a gente traz a rainha de copas no seu lado sombra. Tem emoções aqui que estão desequilibradas e é por isso que vocês não estão conseguindo avançar, talvez, no âmbito profissional, tá? Há uma necessidade muito grande de equilíbrio. A temperatura também está de costas, então não está havendo equilíbrio aqui. Bom, simbora. Vou de trás para frente. Quero 5 de copas. Gente, tem algo aqui que fala muito de colheita, de plantio e de colheita, tá? Existe uma partilha aqui também com um certo alguém. Vocês precisam criar raízes. É o que a guiança me diz. Raízes e bases fortes. A carta da árvore traz o número 5. E o número 5 é o número da liberdade, porém é um número de muito da liberdade sem compromisso. Tipo assim, não é a minha liberdade, eu não posso querer a minha liberdade, mas você talvez partilhe disso com uma certa pessoa, né? Ou com certas pessoas. E você precisa ter compromisso com as coisas. Alguém também não está tendo compromisso consigo mesmo. É meio que tipo assim, deixa eu falar. Porque tem um aspecto aqui que é da intuitiva de ontem, sim, que a gente vai falar de relações e casamento. Tipo, eu sou casada. Eu tenho a minha individualidade, e o que é super importante e precisa ter para a relação ficar saudável. E o meu marido tem a individualidade dele. Mas sabe aquela questão de ser individualista demais, a ponto de você não pensar na partilha entre o casal? É isso. Isso pode ser no seu ambiente de trabalho? Pode, tá? Tem algo aí que está desequilibrado por conta de emoções desequilibradas, tá? Alguém precisa de equilíbrio. Esse equilíbrio ele vai vir com o domínio do ego e com o olhar de águia que está aqui. Alguém precisa ter um olhar de águia e olhar todos os aspectos de uma situação e dominar o ego. Aí você consegue alcançar algo com muito mais felicidade. Você consegue deixar a coisa fluida. A gente trazendo também para a questão do leão e da águia aqui, que eu falei da questão do ego, mas o leão ele traz esse impulso. O leão ele fala da necessidade também de você retomar, saber do poder da sua energia, mas utilizar esse poder da forma correta, tá? Aqui traz com a águia também um renascimento, um desapego. Olha aí, tem gente com emoções muito desequilibradas e é por conta de... Vou falar 2 aspectos, tá? Para alguns vai ser por conta de uma figura masculina, sobretudo para quem está em casamento, porque isso aqui eu trago aspectos de ontem também, de relação. Para outros eu vou falar muito de domínio de poder. Você precisa dominar as suas emoções, tá? É isso. Olha aí, ó. Tem alguém precisando refletir muito. Tem alguém precisando refletir muito sobre as próprias atitudes, tá? Tem alguém que se sabota o tempo inteiro. Se você tem essa característica da autossabotagem infinita, é hora de trabalhar isso, tá? Confusões mentais, não consegue ter nada claro
Não consegue ter clareza das coisas. Olha aí, ó. E tá sempre em embate. E persistindo e insistindo no embate. Caíram 4 aqui e pediram para eu aceitar as 4. Olha aqui. Confusão mental, não se tem clareza, estão sempre no embate, utilizando a força no aspecto destrutivo, porque eu trago o chicote, eu trago a força. Ela é uma força que edifica, mas também que destrói, tá? E tem alguém insistindo nos mesmos padrões, nas mesmas coisas. Olha como a gente tem falado de padrão aqui no Tarot Terapia, tá? A minha missão aqui é ajudá-los no próprio sistema de crenças também, tá? Para que vocês melhorem isso. Gente, tem uma parceria aqui. Não sei, pode ser amigo, enfim, alguém da família que é importante. Mas tem uma parceria aqui que foi construída com bases muito sólidas. E talvez por uma confusão mental. Tem uma herança de padrões aqui também, tá? Eu vendo as normas aqui. Por uma confusão mental, inclusive, mais de uma figura feminina do que de uma masculina. As coisas não estão fluindo, tá? Tem uma certa estrutura aqui, ó. Tem uma estrutura já de casa, de família, de prosperidade para vir. Mas tem alguém que fica nesse padrão, que é um padrão extremamente negativo, trai a si mesmo, inclusive trai não no sentido de traição, ficou com outra pessoa e tal. Não, trai inclusive a própria relação no sentido de enganos, de traições, de si mesmo, das ilusões, é o que eu quero dizer, tá? Coloquei até 2 vezes no story número 16, não obstante, é um chamadão duplo e triplo, porque a carta da serpente tem o número 7. E é um chamado para interiorizar, tá? Tem alguém aí precisando, inclusive, muito de autoconhecimento, de saber quem é de verdade. Você pode manifestar o que você quiser. Essa é a carta aqui, não obstante o número 5. Eu trago de novo aquela questão da liberdade. Você tem liberdade para criar o que você quiser. Inclusive criar uma vida melhor, tá? Tem mais alguma coisa aqui? Eu acho que não. Vamos de signos. Vamos lá. Virgem. Ave Maria, Peixes. Aí foi tudo aqui. Escorpião, Áries, Virgem, Peixes, Escorpião, Áries. Lembrando, se não saiu o teu signo, mas a mensagem tá aí muito pra você, a mensagem é sua, tá? Sagitário, Leão. Vocês podem estar lidando com pessoas desses signos também. E Câncer, tá? Vou fazer o repeteco aqui. Vamos lá? Peraí que a mesa... Repeteco. Virgem, Peixes, Escorpião, Áries, Sagitário, Leão e Câncer, tá bom? Beijo grande, fiquem de olho aqui amanhã, porque qualquer momento do dia eu devo estar colocando a leitura de junho e dos aniversariantes de junho, meus parceiros de mês aí, tá? Se você quer fazer a sua leitura de novo ciclo de aniversário, tá? É uma leitura igualzinha que eu faço aqui do Instagram. Às vezes tem uns adicionais, depende muito da guiança, mas é uma leitura igual, geral, carreira, finanças e amor. São essas áreas aí as mais procuradas, então... se você quer fazer a sua leitura de novo ciclo, você está perto de fazer aniversário, vem comigo que a gente vai clarificar o que vem aí, tá bom? Tchau, tchau!